Eu jamais imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Com apenas 13 anos de idade, me vi diante de algo que sequer conseguia imaginar: a morte. Visualize a seguinte cena. Você segue sua vida, acreditando que tudo está normal, e, repentinamente, perde totalmente a consciência do mundo ao seu redor. Seu coração para de bater, seu corpo esfria, e tudo o que você conheceu desaparece. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era apenas uma criança comum, vivendo uma vida comum, até que tudo se transformou em um instante. Em um momento, eu estava ali, brincando com meus amigos, e, no seguinte, estava em outro lugar, um lugar que eu não conseguia nem começar a compreender. O que aconteceu depois disso alterou tudo o que eu pensava saber sobre a vida, a morte e o mundo além. Mas o que torna minha história diferente de tantas outras é o que eu trouxe comigo ao retornar. Uma mensagem. Uma mensagem poderosa, urgente, que eu precisava compartilhar. Uma mensagem de Jesus, uma mensagem que eu sabia que poderia mudar tudo para qualquer um que realmente a ouvisse. Tenho certeza de que alguns de vocês estão pensando: como uma criança poderia ter tido uma experiência como essa? E por que eu deveria acreditar nisso? Bem, eu entendo. Eu também seria cético. Mas confiem em mim quando digo que o que eu vi, o que eu experimentei, foi tão real quanto qualquer coisa que vocês já sentiram. E quando voltei, percebi algo que é difícil para qualquer um entender. O tempo é mais limitado do que imaginamos. As escolhas que fazemos, as decisões que ignoramos, todas têm consequências eternas. O que eu experimentei não foi apenas um sonho, não foi apenas uma experiência de quase morte. Foi algo mais profundo, algo mais intenso. Foi um alerta, uma chance de mudar tudo o que eu estava fazendo de errado na minha vida. E agora, eu tenho uma responsabilidade, uma missão de compartilhar essa mensagem com vocês, de avisá-los antes que seja tarde demais. Permaneçam comigo, porque o que estou prestes a contar não é apenas uma história. É um aviso, um chamado à ação. Se vocês estiverem dispostos a ouvir, isso poderá mudar suas vidas. Se vocês se sentirem tocados por esta história, se ela os fizer pensar sobre as escolhas que têm feito em suas próprias vidas, então eu quero convidá-los a se juntarem a esta comunidade. Neste canal, nos aprofundamos nessas histórias, lições e mensagens poderosas que podem nos ajudar a trilhar um caminho em direção a uma vida cheia de propósito e verdade. Ao se inscreverem, vocês não estão apenas se mantendo atualizados com os vídeos. Eu acredito que vocês estão dando um passo importante em sua jornada para entender o que realmente importa. Portanto, se ainda não fizeram, cliquem no botão de inscrição e garantam que não perderão a próxima parte desta história transformadora. Vamos manter a conversa em andamento e, juntos, podemos explorar o que realmente se encontra além da superfície de nossas vidas cotidianas. Confiem em mim, vocês não vão querer perder o que está por vir. Quando abri meus olhos, não estava no lugar em que estive momentos antes. Eu não estava mais no campo, não estava mais cercado por meus amigos ou pelo mundo que eu conhecia. Em vez disso, estava em um lugar completamente diferente, um lugar além de tudo o que eu poderia ter imaginado. Não havia mais dor. Não havia mais medo. Tudo o que existia era um silêncio esmagador e pacífico. Eu me vi parado na extremidade do que parecia ser um horizonte infinito. As cores ao meu redor eram diferentes de tudo que já havia visto antes, mais vibrantes, mais vivas do que qualquer coisa no mundo físico. Era como se o próprio ar estivesse cheio de energia. Tudo brilhava com luz, mas não era uma luz forte. Era reconfortante, como se eu tivesse acabado de entrar em um lugar onde o tempo não existia mais. E, no entanto, apesar da beleza, havia um peso, um senso de responsabilidade que eu não conseguia explicar. Eu sabia, no fundo, que não era para eu ficar. Algo, ou alguém, estava me puxando para frente, me incentivando a continuar me movendo. Mas quem, ou o que, era isso? Porque eu estava ali. Enquanto caminhava, vi o que só posso descrever como figuras feitas de luz. Elas não eram humanas, mas pareciam familiares. Elas não eram como anjos de pinturas, e não tinham rostos como você poderia esperar. Elas simplesmente irradiavam amor e paz. E, de alguma forma, eu sabia que estavam ali para me guiar. Uma delas deu um passo à frente e, em uma voz que só posso descrever como gentil, mas poderosa, falou: "Você cruzou, mas ainda não está pronto.
Você deve ver o que está à frente, antes de fazer sua escolha. Eu não tinha ideia do que eles queriam dizer, mas eu segui em frente. Caminhei mais fundo nesse espaço, e a sensação de incerteza começou a crescer. Quanto mais eu caminhava, mais percebia que tinha uma escolha a fazer, mas não sabia qual era a escolha. Então, me mostraram algo que me abalou completamente. Eu vi minha vida, cada momento, passar diante dos meus olhos. Mas não eram apenas os momentos que eu me lembrava. Era tudo, cada escolha que eu fiz, cada palavra que eu falei, cada ação que tomei, como elas se espalharam, afetando aqueles ao meu redor, mesmo de maneiras que eu não percebia. Eu vi as vezes em que fui egoísta. Os momentos em que poderia ter sido mais gentil, mas escolhi não ser. Mas também vi o bem, os momentos em que ajudei os outros sem pensar duas vezes. Pequenos atos, momentos que eu havia esquecido, que causaram um impacto significativo na vida de outra pessoa. A parte mais chocante, porém, foi ver as pessoas que eu havia magoado. Vi seus rostos, senti sua dor como se fosse minha. Essas eram pessoas que eu havia prejudicado, consciente ou inconscientemente. A maneira como minhas palavras ou ações as machucaram, deixando cicatrizes que eu nunca vi. Era como ver minha vida de fora, da perspectiva dos outros. Enquanto eu estava ali, assistindo a esses eventos se desenrolarem, percebi algo. As pequenas escolhas que fazemos importam mais do que pensamos. Cada palavra que dizemos, cada ação que tomamos, afeta não apenas nossas vidas, mas as vidas de todos ao nosso redor. O bem que fazemos, e o mal que causamos, tudo deixa uma marca. E eu estava começando a entender o peso de tudo isso. Mas então, me mostraram outra coisa. Algo que eu nunca vou esquecer. A luz ao meu redor começou a desaparecer, e eu senti um profundo medo. O lugar pacífico em que eu estava começou a escurecer. Não era uma escuridão que parecia má, mas era perturbadora, como se algo estivesse pairando fora do meu alcance. E então, como para me preparar para o que estava por vir, a figura de luz falou novamente. Você não deve ficar aqui. Há mais que você precisa entender. Mas primeiro, você deve ver o que está além das escolhas que você faz. Eu senti um puxão em direção à crescente escuridão, mas eu não queria ir. Algo em mim, algo que eu não conseguia explicar, gritava para que eu voltasse atrás. Eu não sabia o que me esperava, mas sentia como se estivesse sendo forçado a confrontar algo muito além da minha compreensão. O que aconteceu a seguir mudou tudo. O chão sob mim começou a mudar, e fui puxado para o desconhecido. O lugar em que eu estava, o mundo pacífico de luz, começou a desaparecer, substituído por algo que eu não conseguia entender muito bem. Não era nada como o que eu tinha visto na minha vida. Era como um vasto vazio, um vazio que engolia tudo ao meu redor. E naquele vazio, eu vi rostos. Rostos de pessoas que estavam gritando, chorando e estendendo a mão, mas suas vozes mal faziam um som. Eles estavam perdidos, desesperados. E, ao olhar mais de perto, vi que alguns deles eram pessoas que eu conhecia a vida toda. Mas eles não eram as pessoas que eu pensava que eram. Eles estavam presos, separados da luz que eu acabará de deixar para trás. Essas pessoas estavam em agonia, gritando, mas não havia ninguém para ouvi-las. E então, me atingiu. Eles não estavam apenas perdidos fisicamente, eles estavam perdidos espiritualmente. Eles haviam feito escolhas que os levaram a este lugar. E não havia como voltar atrás. Foi então que eu entendi. As decisões que tomamos na Terra, não importa quão pequenas, podem nos levar à luz ou nos prender na escuridão para sempre. Enquanto eu estava naquele lugar, cercado pelos rostos daqueles perdidos na escuridão, tudo o que eu pensava saber sobre a vida começou a desmoronar. Eu podia ver seus rostos, e em seus olhos, eu via dor. Eles estavam me chamando, embora eu não soubesse como ajudá-los. Suas vozes eram como um eco fraco, distante, quase como se estivessem sendo engolidas pelo próprio ar. Eu queria estender a mão, agarrá-los e puxá-los para a luz, mas eu sabia, no fundo, que isso não era algo que eu poderia mudar. Suas escolhas os trouxeram até ali. Mas então, quando eu estava começando a perder toda a esperança por eles, algo mudou. Fui puxado para longe do abismo e de volta para a luz. A presença familiar que eu havia sentido antes,
Os seres feitos de luz reapareceram. Eles estavam ali, ao meu redor, não com palavras, mas com uma presença que transmitia algo que eu não conseguia entender completamente. Eles estavam calmos, pacíficos, mas havia uma urgência no ar. Era como se eles soubessem algo que eu não sabia. Um deles deu um passo à frente, e eu imediatamente me senti atraído por ele. Sem dizer uma palavra, eles me pediram para olhar para o que estava diante de mim. E então, eu vi. Eu podia ver uma visão se desenrolando bem na minha frente, como se o tecido da própria realidade tivesse sido rasgado. Eu vi momentos da minha vida, cada escolha, cada ação, cada palavra que eu já havia falado. Eu me vi quando criança, crescendo, tomando decisões que pareciam pequenas na época, mas agora eu via como aqueles momentos moldaram minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu vi momentos em que escolhi o egoísmo em vez da bondade. Vezes em que ignorei alguém necessitado porque estava muito focado em mim mesmo. Houve momentos de raiva, momentos de orgulho e momentos em que não consegui amar como deveria ter amado. Cada um desses momentos parecia pequenas ondulações na água, mas, ao olhar mais de perto, aquelas ondulações se espalharam. As consequências dessas escolhas não estavam apenas no momento. Elas tiveram efeitos duradouros nas pessoas que eu amava, e eu nem percebi. Mas não foram apenas as coisas ruins que eu vi. Eu vi momentos de amor, de graça, de bondade que eu nem percebi que importavam. As vezes em que ajudei alguém sem pensar duas vezes, os momentos em que escolhi perdoar, mesmo quando era difícil. Eu vi as pessoas que eu havia elevado, mesmo de maneiras pequenas, e como isso fez a diferença em suas vidas. Foi então que entendi. Cada escolha que fazemos, não importa quão pequena, cria uma ondulação que afeta tudo e todos ao nosso redor. Mas a visão não parou por aí. Os seres de luz guiaram meu olhar para outra coisa. Eles me mostraram algo que me aterrorizou. Eu vi pessoas que eu conhecia, pessoas que eu amava, pessoas que haviam feito escolhas sem perceber as consequências. Eu os vi tomando decisões que pareciam inofensivas na época, mas essas escolhas os levaram por caminhos que os machucaram outros e, por fim, os afastaram ainda mais da luz. Eu vi pessoas caminhando por uma estrada que pensavam ser inofensiva, mas, na realidade, estavam caminhando em direção à destruição. Eles nem sabiam disso. Eles estavam cegos para o fato de que as escolhas que estavam fazendo os estavam levando a um lugar de escuridão. E, por mais que eu quisesse salvá-los, eu sabia que eles tinham que fazer sua própria escolha. Os seres de luz então me mostraram algo ainda mais profundo. Eles me mostraram o futuro dessas pessoas, as consequências dos caminhos em que estavam. Eu vi como suas decisões se desenrolariam, como eles ficariam presos em suas próprias escolhas, incapazes de escapar das consequências. Não eram apenas suas ações, eram seus corações. Eles haviam se afastado da verdade, da luz e haviam se permitido ser consumidos pelo mundo. Foi doloroso de ver. Doeu-me saber que essas pessoas, que eu amava e me importava, estavam indo em uma direção que as levaria a um lugar de sofrimento. Mas também me mostraram outra coisa: esperança. Esperança de que, mesmo nos lugares mais escuros, ainda houvesse uma chance. E foi então que percebi a lição mais importante. Sempre há uma escolha. Nunca estamos verdadeiramente perdidos, contanto que estejamos dispostos a nos voltarmos para a luz. A chave não está nas escolhas que já fizemos, está nas escolhas que fazemos agora. Eu recebi uma missão, um propósito, uma responsabilidade de compartilhar o que havia aprendido. A jornada não havia terminado. Eu havia visto a verdade e agora tinha que levar essa verdade de volta ao mundo. Mas antes que eu pudesse fazer isso, eu tinha mais uma coisa a ver. Eu estava prestes a testemunhar algo que mudaria a maneira como eu via tudo. E era algo que eu nunca poderia ter esperado. Enquanto eu estava ali, processando tudo o que acabará de ver, o peso de tudo começou a se instalar. Eu entendi, agora mais do que nunca, que nossas escolhas importam. Elas importam de maneiras que nem sempre vemos, e importam de maneiras que podem mudar o curso de nossas vidas e das vidas de outras pessoas. Mas ainda havia muito que eu precisava entender. A luz que estava me guiando, os seres que me mostraram o impacto da minha vida, pareciam querer que eu soubesse algo mais. Eles ainda não tinham terminado. Eu ainda não tinha terminado. Então, a cena ao meu redor começou a mudar.
A beleza tranquila que me cercava deu lugar a outra coisa, algo mais escuro, algo mais urgente. Eu podia sentir isso no ar, como uma mudança sutil na atmosfera. Os arredores pacíficos que me acalmaram antes começaram a parecer opressivos, pesados. A luz que antes parecia infinita agora estava tremeluzindo. Não havia desaparecido, mas estava mais fraca. Eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer. De repente, os seres de luz falaram novamente. Suas vozes, embora suaves, carregavam um profundo senso de importância, como se estivessem esperando por este momento. Você deve entender a urgência, disse um deles, e eu pude sentir o peso das palavras pressionando meu coração. O tempo está acabando. Era como se uma porta tivesse acabado de se abrir, revelando algo que eu não estava pronto para ver. Me mostraram vislumbres do mundo, mas não era o mundo que eu conhecia. Este mundo era diferente, perdido em uma névoa de confusão. Eu vi pessoas, caminhando por suas vidas como se tivessem tudo sob controle, mas elas estavam cegas. Elas estavam distraídas, consumidas por coisas que não importavam no grande esquema da vida. Eu vi pessoas presas no barulho da vida cotidiana, viciadas em distrações, em coisas que não as levavam a nada significativo. Elas estavam olhando para suas telas, discutindo sobre debates inúteis, perdidas em suas rotinas. Elas não conseguiam ver o quadro geral. Elas não conseguiam sentir a urgência. Elas estavam inconscientes de quão rapidamente o tempo estava escorregando. Não era apenas o tempo delas, era a eternidade delas. Os seres de luz me mostraram algo que me abalou até o âmago. Eu vi o futuro, um futuro onde muitos nunca acordaram. Eles nunca viram a verdade, nunca perceberam o perigo em que estavam até que fosse tarde demais. Houve um momento em que eles perceberiam, mas, até então, a porta já estaria fechada. A chance de consertar as coisas teria desaparecido, e tudo o que restaria seria o arrependimento. O tipo de arrependimento que é eterno. Eu vi pessoas estendendo a mão, tentando encontrar a verdade tarde demais. Elas estavam clamando por uma segunda chance, por mais tempo, mas seus gritos ficaram sem resposta. Não havia ninguém para ajudá-las. Elas perderam a chance. Elas escolheram seu caminho e agora estavam pagando o preço. Não eram apenas algumas pessoas, eram tantas. E naquele momento, eu entendi. O tempo é um presente. É um presente que pode ser desperdiçado ou pode ser usado com sabedoria. Cada momento é precioso, cada segundo é uma chance de mudar, de escolher. Mas quando esse tempo acaba, ele se foi. Não há como voltar atrás. Me mostraram um vislumbre da porta que estava se fechando, a porta para a salvação, a porta para a vida, a porta para a esperança. Não era um portão dramático e flamejante como eu havia imaginado, mas era real. E estava se fechando. Eu vi aqueles que ignoraram o chamado, aqueles que viraram as costas para a verdade. Eles foram deixados na escuridão, deixados com nada além das consequências de suas escolhas. Eles haviam se afastado da luz e agora estavam perdidos. A urgência do que eu estava testemunhando me atingiu como uma onda. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu não podia ignorar isso. Eu não podia ficar em silêncio. A mensagem que me foi dada não era apenas para mim, era para todos. Eu tinha visto a verdade e agora era minha responsabilidade compartilhá-la. Avisar os outros. Fazê-los ver o que eu havia visto antes que fosse tarde demais. Mas antes que eu pudesse fazer isso, havia mais uma coisa que eu tinha que testemunhar. Algo que eu não esperava. Algo que mudaria tudo. Estamos vivendo em tempos de incerteza, onde os sinais e profecias da Bíblia estão se desenrolando bem diante de nossos olhos, mas muitos ainda estão inconscientes da urgência. O que estamos testemunhando é mais do que apenas eventos atuais, é uma realidade espiritual que está se desenrolando ao nosso redor. É por isso que disponibilizei meu livro digital, Profecias que Transformam, Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para a Vinda de Cristo, para você agora mesmo. Neste livro, mergulho fundo nos mistérios da profecia bíblica, ajudando você a entender os sinais que estão acontecendo hoje e como você pode garantir sua salvação enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Este não é apenas um livro, é um guia para preparar seu coração, sua mente e seu espírito para o futuro.
Clique no primeiro comentário fixado para baixar sua cópia digital gratuita. Mas não espere, esta oferta é limitada e, uma vez que as cópias se esgotarem, elas se foram. Garanta sua salvação e prepare-se para o que está por vir baixando sua cópia hoje. Enquanto os seres de luz me guiavam por essa visão, senti um senso de urgência que nunca havia experimentado antes. Eu sabia que não estava sendo mostrado essas coisas apenas por minha causa. Havia algo mais profundo em jogo. Não era apenas sobre o que eu tinha visto, era sobre o que ainda estava por vir e as escolhas que as pessoas tinham que fazer antes que fosse tarde demais. Fui levado a um lugar que não conseguia descrever completamente, mas parecia real. Não era como nada que eu jamais havia conhecido, mas havia um forte contraste com a paz que me cercava. As pessoas que vi lá não eram como as que eu tinha visto na luz. Elas não estavam cheias de esperança e não estavam caminhando com propósito. Elas estavam vagando, perdidas, inseguras de para onde estavam indo ou por que estavam ali. Ao observar, ficou claro. Elas estavam em um lugar onde o tempo não tinha significado, mas ainda acreditavam que tinham tempo. Elas pensavam que podiam esperar. Elas pensavam que podiam se virar mais tarde, que acabariam encontrando o caminho de volta. Mas o que vi a seguir me abalou até o âmago. Suas chances já haviam passado. A oportunidade de escolher já havia sido dada a elas, mas elas a ignoraram, adiaram e agora estavam presas em um ciclo sem fim, sem saída. Senti o peso dessa verdade afundar em mim. Recebemos oportunidades todos os dias. As escolhas que fazemos, mesmo as pequenas, nos levam por caminhos que nem sempre vemos até que seja tarde demais. A hora de escolher é agora, não amanhã, não no próximo ano. A janela está se fechando, e eu podia sentir o peso dessa realidade me pressionando. Então, me mostraram outra coisa, algo que me deixou congelado no lugar. Eu vi o futuro do mundo, mas não o mundo que eu conhecia. Não era um futuro de esperança ou paz. Era um futuro marcado por divisão, confusão e destruição. As pessoas estavam perdidas, vagando por suas vidas como se nada importasse, enquanto a verdade escorregava por seus dedos. Elas estavam distraídas, por seus próprios desejos, por seu próprio orgulho, por tudo, menos pelas coisas que realmente importam. Eu vi pessoas vivendo sem propósito, sem entender o significado mais profundo de sua existência. Elas estavam correndo atrás de coisas que nunca satisfariam, enquanto a coisa mais importante, o chamado para escolher a vida, para escolher a Cristo, era ignorada. Senti meu coração se partir ao vê-las. Eu sabia que elas não percebiam o que estavam fazendo. Elas não entendiam as consequências de suas escolhas, mas eu entendia agora. E eu não podia guardar isso para mim. Eu tinha que compartilhar isso. Eu tinha que fazê-las ver. Mas o que era ainda mais alarmante era que muitas dessas pessoas, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu amava, estavam inconscientemente indo pelo caminho errado. Não é que elas fossem pessoas más. Elas não eram assassinos ou criminosos. Mas elas estavam perdendo o ponto principal. Elas estavam vivendo suas vidas como se tudo estivesse bem, como se o amanhã sempre estivesse lá, como se sempre houvesse outra chance de se virar. Mas eu sabia a verdade agora. Não há garantia de amanhã. Eu vi rostos de pessoas que eu conhecia, pessoas que eu pensava estarem seguras, pessoas que pareciam ter tudo resolvido. Mas então eu vi seus corações. Seus corações estavam longe de Deus, e elas nem sabiam disso. Elas estavam vivendo com uma falsa sensação de segurança, acreditando que suas boas ações ou sua aparência na igreja seriam suficientes. Mas não era. O que importava era o relacionamento delas com Cristo, não suas ações externas ou suas boas intenções. Enquanto eu estava ali, testemunhando o destino daqueles que escolheram ignorar a verdade, fui dominado por um senso de responsabilidade. Eu tinha visto as consequências de suas escolhas e agora tinha que fazer algo a respeito. A urgência no ar era palpável. Eu não podia mais permanecer em silêncio. Eu tinha recebido esse conhecimento, esse aviso, e era minha responsabilidade compartilhá-lo com o mundo. Mas, ao tentar me preparar para o que estava por vir, fui atingido por uma onda repentina de medo. E se ninguém ouvisse? E se eu não conseguisse transmitir a mensagem? Não se tratava de mim, tratava-se delas, das pessoas que ainda tinham uma chance. E eu sabia que, se eu não falasse,
Talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. O mundo estava em uma encruzilhada, e as pessoas não estavam cientes do perigo em que estavam entrando. Mas eu tinha que encontrar uma maneira de alcançá-las. E justamente quando pensei que não conseguiria mais carregar esse fardo sozinha, vi outra pessoa. Alguém que poderia ajudar. Ao refletir sobre tudo que vi, tudo que senti, a mensagem nunca foi tão clara. A vida é frágil. Recebemos escolhas todos os dias, e quer percebamos ou não, essas escolhas nos levam por caminhos que podem nos aproximar da luz ou nos puxar ainda mais para a escuridão. Não temos tempo a perder. Eu vi, eu senti e agora estou aqui para lhe dizer. A hora de agir é agora. O aviso que recebi não é apenas para mim, é para todos nós. Muitas pessoas estão vivendo como se o amanhã estivesse garantido, como se tivessem todo o tempo do mundo para mudar. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe o que o amanhã reserva. A porta está se fechando. O que compartilhei com você hoje não é apenas uma história. É um alerta. Cada escolha que você fizer a partir deste momento importa. Suas decisões moldam não apenas seu futuro, mas o futuro daqueles ao seu redor. E, ao encararmos a realidade desta vida e da vida que virá, quero lhe perguntar, que caminho você escolherá? Se esta mensagem ressoou com você, se despertou algo em seu coração, eu o encorajo a tirar um momento e refletir. Pense nas escolhas que você está fazendo agora. Elas estão o levando para a luz ou você está se distraindo com coisas que não importam no grande esquema da eternidade? Antes de terminarmos, se você achou este vídeo impactante, adoraria que você mostrasse seu apoio clicando no botão super obrigado abaixo. Sua contribuição nos ajuda a continuar compartilhando mensagens importantes como esta, e garante que possamos continuar trazendo essas histórias e verdades à luz. Seu apoio faz a diferença. Obrigado por fazer parte desta jornada. E se você está se perguntando o que vem a seguir, se você está curioso sobre mais histórias e insights sobre o que está realmente acontecendo ao nosso redor, não vá a lugar nenhum. Dê uma olhada nos próximos vídeos que estão prestes a aparecer na sua tela. Continuaremos mergulhando mais fundo nesses tópicos críticos, ajudando você a entender o mundo através de uma lente de verdade, profecia e esperança. Você não vai querer perder o que está por vir. Obrigado por estar aqui. Agora é a hora. Vamos trilhar este caminho juntos, enquanto descobrimos o que realmente importa, antes que seja tarde demais.